Começando mais um programa aí com o Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Sun Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Isso aí, pessoal, começando mais um programa aí com o Thomas Show. Obrigado seu carinho, obrigado sua audiência. Você já nos segue no canal do YouTube, tá passando aqui embaixo, ó. E as pessoas que dão dicas de pautas, eu adoro. Você pode ir no meu Instagram ali. Muitas pessoas falam, eu quero assistir no teu programa tal assunto. E aí eu vou lá, chamo as pessoas. Aconteceu assim com este meu entrevistado de hoje, que é um cara que pessoalmente conheci agora, mas é incrível para ficar conversando um dia inteiro. Cara divertido, um cara que sempre tem uma sacada legal. Tu fala algo, ele tem algo interessante para te colocar. Eu tô realmente encantado com este meu novo amigo, já tô chamando de amigo, Dr. Samuel Dalelasti, que é um médico que tem um olhar mais integral da medicina. Muito obrigado por ter vindo aqui. Cara, tô teu fã. E tem que ser só meia hora, porque eu destinei até meia-noite para nós ficar batendo um papo aqui. Não, divertindo, cara, conta piadas, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas e a medicina não tem que ter humor? Tem que ter humor. Tá certo? Essa coisa chata, a medicina com um cara sério. Não consigo imaginar isso num consultório. Ô, doutor Samuel, tu não tem noção de quantas pessoas me falaram de ti. Sério, muitos amigos tenistas, que eu gosto de jogar tênis, tu tem que entrevistar o doutor Samuel, tu tem que ir lá consultar com o doutor Samuel, tu tem que não sei o que pro Samuel. Eu digo, nossa senhora, mas como a agenda do Samuel é muito corrida, consegui trazer ele agora aqui e vou te trazer de novo até o final do ano, tá? Porque a gente tem muitas coisas para conversar. O teu lado B, o lado da medicina, incrível. Agora, o teu lado B, se eu posso dizer assim, tem mais de um. O cara foi DJ, muitos orgulho. O cara escreve piadas pro grande... Um dos caras que já deu umas piadas, posso dizer assim, o Marco Luque, que é um queridão, né? Que é teu amigo também. Tu escreveu piadas pro Marco Luque, é isso, né? Cara, é que assim, ó, o que acontece? Uma que outra. É que na medicina, a gente ouve pérolas, entendeu? Mas pérolas engraçadas, inclusive que às vezes... Como médico, tu tem que ficar ali no semblante, assim, né? De louco pra rir, tu não consegue, entendeu? Então, o Marco, meu paciente há 10 anos, eu acho, já, e amigo. Então, a gente ouve muita pérola, assim, porque, claro, também tem muito nome difícil na medicina e que o paciente tenta falar, né? E que às vezes sai uma coisa estranha. Tipo, tem remédios assim, amitriptilina. Meu pai! Pensa alguém falar isso rapidinho assim. Então a gente começa, eu ouço muita coisa engraçada e eu passo para quem faz humor, né? Usa lá no palco. Tu é um cara muito divertido. Olha, a gente tá conversando aqui há meia hora de começar o programa, já dei muitas risadas. E teu lado DJ, hein? Eu lembro do Strike em Porto Alegre. Você que saía entre 92 e 98 em Porto Alegre, tu não foi no Strike? Pô, todo mundo ia, né? Tu era DJ lá também. Ou aprendeu lá a ser DJ? É que eu aprendi, porque o strike ele teve, quando foi da minha família, né? Quando a gente decidiu botar a pista de dança, que foi um ano depois, começou como casa de boliche, sinuca e tal, um ano depois botaram uma pista de dança. Aí tinha na época os barzinhos mais famosos de Porto Alegre, o Berry Balar e o Opera Rock. Que o César era o DJ famosaço desses barzinhos e aí nós levamos ele pra tocar lá. Eu era menino, né? Um menino. E, cara, eu me encantei pela aquela arte de botar as pessoas para dançar, de animar pessoas. Aquilo para mim era uma coisa que eu falava, cara, eu quero fazer isso pro resto da vida, eu quero aprender. Depois eu me mudei um pouco de opinião, não quero mais isso pro resto da vida, porque, né, viver na noite, privando do sono. Então foi uma fase da minha vida onde eu fiz isso com amor e paixão, assim, sabe? Porque divertir pessoas, cara, é muito gostoso. É muito gostoso. E a medicina, como entrou na tua vida? Tava ali DJ, coisa e tal, pessoal, medicina. Aos 10 anos de idade, eu desenvolvi uma doença rara chamada púrpura de Renox-Scheinlein, uma discrasia sanguínea, onde muitas pessoas morrem por essa doença. Eu não me lembro agora a estatística de morte, mas é muito grande. Eu fiquei um mês no hospital internado,
Minha mãe ficou um mês, ficou morando no hospital um mês. E eu amei aquele ambiente. Amei, assim, sabe? Aquelas enfermeiras, os médicos me cuidavam. Eu falei, cara, é legal divertir pessoas, mas cuidar de pessoas é o que eu quero fazer pro resto da vida. Que legal. Então, aos 10 anos foi a minha decisão de querer ser médico. Não, e é uma doença que ainda por cima convive com um terror, porque agora eu já não me lembro mais, mas eu acho que é aos 22 ou 24 anos de idade, que quem teve aquilo no passado, aos 24, pode desenvolver uma doença renal crônica. Então eu fiquei vivendo esperando que a doença voltasse e graças a Deus a doença nunca voltou. Então uma das coisas que me fez também buscar mudar meus hábitos de vida, ter mais saúde, era justamente para não dar um terreno biológico fértil para que a doença se oportunasse no meu corpo, assim, entendeu? Então, também um dos motivos pelo qual eu fui sempre querendo estudar um pouquinho mais sobre como manter um corpo mais saudável, né? Porque hoje a gente tem um conceito que eu acho muito interessante, que inclusive hoje começou lá em 1954, quando o Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel. Ele provou o quê? O que ficou famoso como teoria do aquário, né? Ele provou que quem determina a doença é o meio em que a célula vive. Como um aquário, você é um aquário, você é 70% água e peixinho aí dentro que é a célula. E todo mundo que tem um aquário sabe que tem que cuidar do aquário, senão se o pH tá ruim, o peixe morre. Com certeza. Qual a diferença da nossa célula e o peixinho do aquário? A nossa célula tolera muito mais tempo a agressão. Ela tolera de 3 a 4 décadas um aquário sujo. Então, dificilmente tu adoece com 10 anos de aquário sujo. Entendeu? Depois de 4 décadas começa a vir a hipertensão, uma esclerose, uma artrose, um diabetes. Agora tu falaste Linus Pauling, lembrei da tabela periódica. Muito bem. Agora, o Linus Pauling tem uma coisa muito mais incrível do que a tabela periódica. A data de nascimento dele, 28 de fevereiro. Eu também. Mas olha aí, que maravilha. Um pisciano. Aí vem a teoria do aquário. Por isso que ele pensou no aquário, como pisciano. Como surgiu esta medicina que tu trabalha hoje na tua vida? Porque muitas vezes as pessoas querem remediar, né? E tu quer prevenir, que eu acho que este realmente é o fundamento da medicina, né? Prevenir, para o cara não ter doença. Como é que tu foi para esse lado, Samuel? Eu não tenho nenhum parente médico na família, tá? Então, aos 16 anos, quando eu ingressei na faculdade, pensa você com 16 anos. Cara, eu tinha 16 anos? Porque eu faço em fevereiro, então eu passei no vestibular com 16 anos, entrei com 17, porque né? Então você começa a faculdade, aí assim, ó, quem é que aparece na tua frente lá para te dar aula? Um senhor de cabelos brancos, super renomado, né? Título de preceptor do hospital não sei o quê, um currículo lindo. E aí, com 16 anos, tu iria questionar um cara desse? É verdade. Tu não vai questionar, né? Então, o que ele passa a te falar se torna lei na tua vida. Então, eu ficava ali só salivando e admirando aquele conhecimento todo, tá? Hoje, com um pouquinho de experiência na medicina, eu posso olhar para trás e ver que faltou alguma coisa ali. O que faltou? Durante 6 anos, eu fui treinado incessantemente para ser um expert em juntar informações, sejam elas queixas, sinais, sintomas e alterações laboratoriais, e juntar isso no meu HD, processar e trazer uma hipótese diagnóstica e confirmar um diagnóstico e pensar num tratamento. Então eu fui treinado para diagnosticar doenças e prescrever remédios, tá? Tanto que a consulta médica, né, quando você se forma médico e vai trabalhar, a consulta consiste no quê? Você receber um paciente na tua frente e perguntar para ele o que você tem. É a primeira coisa. É verdade. O que você tem? E aí ele vai falar, olha, eu tenho tal coisa e tal. Você pensa em algo e pega teu receituário e prescreve um remédio para ele. Se não teve isso, não foi uma consulta médica, né? Não teve um remédio, parece que não houve uma consulta médica. Uma orientação não é uma consulta médica, entende? E aí eu fui pro linha de guerra ali trabalhar com isso. E assim eu fiz por algum tempo, tá? Só que paralelamente a isso, o que eu fiquei assistindo aí? Eu fiquei assistindo um avô amputar as pernas, feito louco, cortado em rodelinha, até que depois de várias cirurgias ficou no cotoco aqui. A perna direita ficou com aquela síndrome da dor do membro fantasma, uma dor, uma perna que não existe, uma dor que tu não trata, né?
Então, meu avô ficou anos sem dormir, porque era dor 24 horas por dia. O outro avô com Alzheimer, amarrado numa cama, porque ele já já nem sabia mais quem ele era, agressivo e tal. Uma avó vegetando, fazendo cocô por um saco de plástico na barriga, traqueostomia, anos numa cama. Comecei a ver que o fim da vida era doloroso, era temeroso, entendeu? Mas a gente cresce e principalmente dentro da medicina, a gente acredita que é normal ficar velho e doente. A doença é uma condição da velhice e que não tem o que ser feito. É isso. É meio que contar com a sorte, entendeu? Vai envelhecendo e vendo o que vai acontecer. Ou você vai ficar doente ou não, né? Um hobby meu que você não sabe é carro. Eu gosto muito de carro. Eu gosto muito de comprar uns carrinhos antiguinhos, velhinho, e reformar. Carro 1970, 80. E aí hoje eu olho assim, cara, um carro Aliás, vou te perguntar aqui. Um carro 1956 é um carro velho? É um carro Não. antigo. Antigo. É? Antigo ele é. É antigo. É velho? Não, porque ele pode estar em perfeito estado. Ou tá no ferro velho. É isso aí. Então, Sensacional essa analogia aí. um paciente que nasceu em 1970 é velho? Não. É antigo? É. O que determinará se ele será velho ou se ele vai estar em plenas condições de rodar, né? Um cuidado. Um cuidado. Entendeu? Por que um carro tá de ferro velho e o outro tá ali polido, bonitinho? Porque o cara cuidou. Então, a idade de nascimento do carro, da gente, ela não determina, não necessariamente é a principal condição para determinar se tu vai ser um idoso, doente ou não. Entendeu? Então, isso tudo me incomodava e eu também era uma pessoa extremamente doente, porque nessa idade eu já tomava remédio para TDAH, para transtorno de ansiedade generalizada, tomava antibiótico, que era uma sinusite atrás da outra, amidalite, estava sempre cansado, sabe? Era um cara doente com 20 e poucos anos, né? Então, aí eu tinha um colega médico, carioca, eu sempre cito ele aqui porque a gente tem que citar pessoas que foram importantes na nossa vida. O Yasser Maciel, ele veio morar no Sul para fazer um curso. Existe um curso na medicina que é o curso preparatório para residência. É tipo um cursinho para tu fazer a prova da residência. Aí ele veio morar um ano aqui no Sul. A gente ficou muito amigos, se conheceu num plantão e tal. Ficamos amigos pra caramba. E essa amizade durou. Ele pegou e não passou na prova e foi morar em São Paulo. E lá, ele começou a fazer um curso com um médico. E ele falava para mim assim, cara, tô fazendo um curso com um médico diferente. Ele faz uma medicina diferente. Ele ensina um troço diferente. E eu ficava com aquilo, mas eu imaginei que ele tinha sido convertido para algum tipo de religião assim, da medicina. Esse cara, que entraram na cabeça dele e falaram que existe outro tipo de medicina? Só existe um, entendeu? Que é o que hoje, infelizmente, até muitos médicos pensam que só existe um jeito de fazer medicina. E eu sei que num determinado momento o Yasser falou assim, ô Samuca, o doutor Lair aqui, Lair Ribeiro, que era o professor dele, na época estava começando, ele vai dar uma palestra em Gramado, cara. Vai, velho, vai que é legal. Eu falei, claro que eu vou, meu. Já pensei em Gramado, fundi, vinho, chocolate. Óbvio que eu vou, né? Era só uma desculpa para ir para Gramado. E aí eu fui. E era uma palestra, eu não me lembro agora quanto tempo de palestra, mas 2 horas, 3 horas, alguma coisa assim. Cara, acabou com a minha vida a palestra. Eu saí de lá deprimido. O cara destruiu comigo. Foi uma luta de boxe, onde só eu apanhei. Porque ele ficou lá falando coisas no palco, parecia que ele sabia que eu estava lá e que era para mim aquilo. Porque ele ficou falando assim, então que tipo de médico você é? Você é o médico que recebe um paciente com gastrite e você prontamente prescreve um pantoprazol e manda ele para casa e tu não pergunta o que ele come no café da manhã, no almoço, achando que no lanchinho da tarde ele toma 1 litro de café preto por dia. Você não pergunta nada. Você dá um pantoprazol e aí quando ele volta depois de 30 dias e fala que ele tentou parar o remédio e ele sentiu dor, tu pergunta, mas enquanto tu tomou, tu estava bem? Tava. Então fica tomando, porque time que tá ganhando não se mexe, né? Então siga isso. Tu é o tipo de médico que pega um paciente com insônia e dá para ele roipinol e não pergunta se ele tá comendo uma picanha crua às 21 horas da noite, vai dormir com aquele monte de comida no estômago. E ele deu ali uns 50 exemplos. Eu falei, eu sou esse médico aí, eu sou esse cara, eu faço tudo isso que você tá falando. Tá com dor de garganta, Moxil 500, criança 750? É aquele protocolo, né? Tudo é protocolado.
E aí ele falou, cara, tu não tá fazendo um serviço, falou, não para mim, né? Ele falou assim, se você se mexe, você não tá fazendo um serviço legal pro mundo. Você tá simplesmente sendo marionete da indústria farmacêutica. E você tá ajudando a indústria a permanecer no topo do PIB do mundo, né? De faturamento. Só que aí tá legal, cara. Eu achei bacana a ideia dele. Só que, por que eu deprimi? Eu falei, tá, mas eu não sei fazer outro jeito. E agora? Eu já aprendi que isso não é o certo. Mas e o quê? Como é que faz, né? Como é que eu vou pro consultório amanhã, eu vou fazer o quê? E foi a partir daí que eu mergulhei em buscar incessantemente, né, outro tipo de conhecimento, que não é melhor, não é pior, existe muita briga, né, hoje dentro da medicina, assim, a medicina alopata, ela é muito enfática chamam de picaretagem, de charlatanismo, o médico que prescreve algum fitoterápico, alguma homeopatia. Eu simplesmente fico até chateado com essa rixa que existe, né? Eu acho que a medicina tinha que se unir e trabalhar em prol do paciente e tal, né? Em prol da saúde. Da prevenção de saúde. Prevenção, né? Isso aí. Porque é óbvio que o remédio é importante, mas não deveria ser a primeira escolha, né? O paciente chegou ali com uma gastrite, pô, cara, tem tantas coisas que são comprovadas por ciência que funcionam. Um chazinho de espinheira santa tem um efeito para gastrite incrível, desde que o paciente mude a alimentação dele, entendeu? Então, sempre tentar um manejo mais natural antes de já partir diretamente para o medicamento, né? Ô Samuel, eu acho tão legal te escutar, porque naquela palestra que tu foi do doutor, né, que tu escutava do Lair, muitos médicos escutaram aquilo, mas tu é um inquieto, cara. Eu acho legal isso em ti. Tu é um inquieto que faz do bem, porque muitos escutaram, mas em ti bateu aquilo. Tem que fazer algo, porque a maioria ficou ali, não, mas vamos continuar assim. Tu é inquieto, né? Isso é muito legal. Cara, é que eu tenho um pânico, assim, eu tenho um trauma, eu acho, de me sentir burro, de ser burro, assim, sabe? De os outros olharem, mas que cara idiota é esse? Né? Então, sempre que eu ouço alguma coisa que faz sentido para mim, porque tem que fazer sentido, né? Mas se eu ouvir o que faz sentido para mim, se eu atender um paciente hoje lá no meu consultório e o cara é contador, e ele fala, cara, eu peguei a nota fiscal que tu emitiu ali, eu vi que tu tributa no lucro presumido, olha, existe uma forma de tributar aqui que pode ser melhor. Você, cara, me mostra que tem sentido, né? Eu tenho que ver lógica nas coisas. E ali eu vi muita lógica. Então eu não tinha como sair de lá e continuar com aquele tapa-olho de cavalos, né? Com aquela cegueira, em falar, não vem com essas coisinhas de plantinha aí, que isso aí... Até porque eu vou te contar, tem uma história, para quem gosta de história, isso está documentado, tá? Até o ano de 1900, as universidades americanas de medicina lecionavam cadeira de fitoterapia, plantas medicinais, acupuntura, homeopatia, tudo isso era lecionado. E assim, existem muitas teorias de conspiração, né? Tudo vira teoria de conspiração quando a gente fala de um movimento que ele, teoricamente, seria para o mal, né? Então, isso é a teoria de conspiração. Mas essa teoria, ela é uma teoria documentada, tá? Chama Protocolo Dexter. O Protocolo Dexter foi justamente algo manipulado por volta de 1908, 1910. Foi quando começou a indústria farmacêutica e as famílias pioneiras na indústria farmacêutica, a gente não precisa falar nomes aqui, mas são sempre as mesmas famílias, aquelas que tomam conta do mundo, contrataram esse cara, que eu não lembro o nome dele, mas o sobrenome era Dexter, né? Por isso que chama Protocolo Dexter, que ele era um cara com muita influência no governo americano, tá? Então contrataram ele para dar um jeito de mudar a grade curricular das faculdades dos Estados Unidos, porque sempre o americano foi padrão para o mundo, né? Então, assim, você muda ali para aquilo ali replicar. E o que aconteceu? Além de introduzir na faculdade essas cadeiras onde tudo se resumia ao medicamento, o troço foi um plano genial, cara, porque, além disso, conseguiram fazer com que as faculdades que ainda quisessem manter um ensino baseado no natural fossem vistas como algo ultrapassado. Tipo assim, não, lá eu não quero fazer faculdade, que lá eles estão no passado ainda. Eu vou aqui porque aqui é atualizado. O atual é o medicamento. Tanto
Então tem uma coisa que é engraçada, né? Porque quando me apresento, às vezes falam assim, tu é um médico alternativo, né? Porque usam esse termo, né? Eu falo, cara, depende, né? Porque o alternativo é estranho. Na minha concepção, se até 1900 eu curava a insônia com chá de valeriana, passiflora, semente do coentro, e depois inventaram uma alternativa, que seria o diazepam. O que é a medicina alternativa? Eu acho que é do diazepam. Boa. E não a minha. Boa. A minha tem 5.000 anos. Medicina milenar, né? Baseado nos critérios da medicina chinesa, medicina ayurveda, entendeu? Isso é 5.000 anos que a coisa funcionou. Isso é alternativo? Não vejo assim, né? Sensacional. E eu gosto de sempre dar exemplos, assim, do que tu tá falando. Eu concordo plenamente e confio totalmente no trabalho que tu faz, porque desses meus 10 amigos que consultaram contigo, com a tua equipe, todos estão muito bem. Todos até hoje fazem tudo certinho, estão muito bem. Pô, então tem alguma coisa bem interessante aí, bem interessante. Mas não te parece meio óbvio que Claro! pilares saudáveis implicarão na saúde? Dorme bem. Tanto que eu digo que eu realmente assumo o título de picareta, porque charlatão, porque eu cobro para dizer coisas óbvias para o paciente. Eu cobro para dizer para ele, tu tem que dormir cedo, num quarto escuro, sem luminosidade, tu tem que tomar uma água de qualidade na quantidade correta, tu tem que gerenciar o teu estresse, buscar um treinamento. Hoje a gente tem treinamento para a pessoa expandir a consciência, aprender a gestão do estresse. Tu tem que comer uma comida natural, tu tem que descascar o que tu come, não desembalar o que tu come. Eu não falo nada que não seja óbvio, mas aí vem aquela máxima, o óbvio tem que ser dito, né? Ô Samuel, horário para dormir, hein? Eu acho que o sono é essencial, mas eu durmo tarde, eu durmo depois da meia-noite, 1h da manhã. Eu sinto que é tarde, porque no outro dia eu acordo 7 horas e estou cansado. Qual o horário bom para dormir, Samuel? 10 horas? Ir para cama? Bom, não mexer no telefone? Conheci eu então, né? Que dormia como DJ, virava as noites e tal. Hoje eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, até os meus amigos sabem, todos os meus amigos, me convidou para um casamento, para um 15 anos, eu vou. Mas 22 e pouco, eu vou lá para dar entregar o presente, dar um abraço, eu não fico, não abro exceção, porque eu me destruí muito, depois como médico no início de carreira, 4 anos, eram 5 plantões de 24 horas por semana, era um atrás do outro e tal. Então hoje o sono para mim é algo assim, é uma das pérolas da minha vida. O que acontece? A gente teria que bater um papo até sobre física quântica, né? Porque virou meio balela falar de energia, tudo é energia. Sim, mas, cara, tudo aqui é energia, tudo é átomo, né? A mesa aqui é feita de átomo, a xícara, o telefone, nós. Então, onde tem um átomo, tem uma eletrosfera girando com elétrons e gerando um campo magnético. Isso tudo gera uma frequência, que é o que a gente fala de energia. E nós somos seres em simbiose com o planeta. Nós não caímos aqui à toa, né? Caiu de paraquedas aqui. Não. O universo e o mundo, o planeta Terra, foi feito para nós, tá? Então, assim, por que existe noite? Por que fica tudo escuro de novo? Por que a gente não dorme? Por que não é o sol só e dorme na claridade, né? Por que o planeta, a maior parte, é água? Nós somos seres feitos de água, né? Tudo foi feito pra gente. E até a energia da manhã, a energia da noite é diferente, tá? A energia do up, a energia do down. Então, o que seria o correto? O correto seria algo visto hoje como loucura, né? Dormir com o sol se pôr e acordar com as galinhas, né? Tá. Hoje não tem mais como a gente viver uma vida ancestral, assim, querer resgatar tudo. Por quê? Porque, cara, aqui dentro, a gente tem luz aqui, luz artificial, a gente tá aqui agora, se eu pegar meu telefone aqui, isso aqui tá emitindo uma onda, então não tem como você viver como homem ancestral, tá? Mas a gente tem um mínimo que tem que ser feito para isso, tá? Então, 22 horas seria um horário que, se a pessoa conseguir dormir no máximo até as 22 horas, ela melhora aí, ela tem uma prevenção de doença cardiovascular e doença demencial, tá? Tem até alguns estudos publicados, mas hoje se publica tanto estudo, tu vai olhar ali, credibilidade, para acreditar 100%, o estudo tem que ser muito bem feito. E alguns estudos publicados, eles trazem uma ideia de que
depois das 22 horas, quanto mais você... agora estou tentando lembrar, mas é uma coisa assim, cada 1 hora depois das 22 aumenta em 1,2% o risco de infarto, por exemplo. Posso estar errado, não estou dizendo que é uma afirmação, posso estar errando aqui a estatística, mas é alguma coisa que mostra que você previne principalmente questão de memória e de doença isquêmica e não dormir até as 22. Não consigo. Tu consegue dormir 10 horas, tu tá indo dormir. Eu durmo entre 10 e 11, porque eu treino de noite. É um horário bom mesmo. 10 e 11 tá na cama dormindo. Isso, já tô, e sou bom de cama, que é assim, eu também. É 1 minuto para dormir. Eu também. Sabe? E acordo em torno de 5h45 da manhã, que é a hora que o sol tá nascendo. Acordo com energia, acordo bem. E todos os dias, no domingo, eu mantenho um ciclo circadiano. Tanto que uma das coisas que eu cuido, assim, eu gosto de viajar, né? Mas, por exemplo, lugares que eu adoraria conhecer e não vou, é pelo fuso horário muito distante. Eu tenho um medo do jet lag da volta, assim, de desregular muito, entendeu? Então eu tento ficar em fuso horários de 3, no máximo 4 horas, para quando eu voltar eu não me destruir tanto, sabe? Até isso eu tenho esse cuidado. Um lugar que eu fui e achei muito louco é Suécia, Estocolmo. Nossa Senhora, é sol meia-noite, não é o sol, aquele sol, mas é a claridade, assim, né? Então escurece um pouquinho e logo já fica sol de novo no verão. Isso é uma loucura. Samuel, eu tenho muita rinite sinusite. Tem a ver com queijos, coisa e tal. E depois eu quero falar contigo sobre a creatina também. Eu tenho tantas dúvidas, né? Eu tô com um homem aqui na minha frente, eu quero sanar todas. E aí, essa minha rinite tem a ver com queijo? Primeiro que você nunca vai curar isso aí. Tá? Impossível, né? Porque eu já puxo a orelha do paciente. Quando o cara fala minha rinite, ele se apossou dela, ele nunca vai se desligar porque é possessivo a relação. Não é mais minha, não então, quero mais. Assim, essa rinite tem aí. Cura. Olha, velho, se eu curei a minha, que era algo assim... dizem, né? Quando eu tenho amidalite de repetição, arranca as amígdalas. Cara, eu acho que os médicos pensaram em arrancar meu nariz naquela época, sabe? Porque era uma coisa assim que não tinha antibiótico mais que resolvia, né? E se você perguntou do leite, do queijo, é porque você já ouviu isso aí antes e é porque isso realmente não é lenda urbana. Eu vi nos seus vídeos. Disse lá? Ah, claro. Então, porque o que acontece? O leite de vaca, ele é considerado o melhor alimento do mundo, tá? Pro bezerro. Bom, o da cadela, o cachorrinho e a tua mãe tinham leite incrivelmente nutritivo para você, tá? Como todo mamífero no planeta, existe um momento de desmame e todo mamífero respeita isso. O ser humano não. Ele fala assim, eu não vou parar de mamar. Aí alguém fala, mas não tem mais leite, tua mãe. Vou no de vaca. Aí tu pergunta, quer ver, você toma leite de vaca? Sim. Toma. Você tomaria de cadela grávida? Não. Por quê? Por quê? Por quê? De cadela? Ué, mas de vaca? Por quê? Tua mãe tem alguma semelhança com a vaca que não tem com a cadela? Agora eu fiquei pensando no meu achocolatado antes de dormir, eu posso, mano? Você falou que não toma de cadela e toma de vaca porque é cultural. É verdade, claro. Entendeu? Igual tu perguntar pra tua esposa, posso ter 5 amantes? Não. Na Arábia, tudo certo, entendeu? Então, a gente vive por uma cultura, e isso às vezes pode ser bom, às vezes ruim. O problema é que o leite da vaca, ele contém uma molécula que chama caseína, que é a proteína do leite da vaca. O boi de piranha é a lactose, virou o boi de piranha, tipo, o problema é a lactose, então toma sem lactose. Nunca foi a lactose, né? Não existe leite sem caseína, existe sem, quer dizer, nem sem lactose existe, né? Porque eles botam uma enzima ali que é lactase para quebrar a lactose. Mas nunca vai existir um leite sem caseína. E a caseína é uma molécula, uma proteína de peso molecular muito grande, pesa 140 mil Daltons, o que para o intestino humano não é legal, é inflamatório. E é o maior gerador de rinite, sinusite, asma, bronquite, otite, amidalite, rosácea, dermatites na pele. Então... Tive também. Sim, porque sempre tomou. Não, larguei o leite, larguei agora o leite. Tô falando sério, eu largo. Bom, se largar, o que vai acontecer, você vai diminuir um pouquinho o comércio dos antibióticos, vai deixar de gastar na farmácia. Né? Tá, e o achocolatado que eu tomo quentinho antes de dormir no inverno, isso aí eu substituo porque... Olha, mas consumo. Mas aqui é difícil ter um homem na frente. E achocolatado que você bota aí, Nescau? É.
não posso falar aqui, né? Estou falando de marketing. Cara, na verdade, assim, vamos lá. É muito difícil hoje tu me trazer um hábito tóxico teu que não dê para substituir por algo parecido e saudável, entendeu? Tomar um chá. Não, tu quer tomar o chocolatado, tu pode tomar um chocolatado. Existem achocolatados feitos de cacau, saudáveis, e aí tu vai pegar um leite vegetal, um leite de amêndoa, eu gosto de leite de coco, eu amo leite de coco, então eu tomo um café com leite de coco, entendeu? É muito difícil teres um hábito que não existe a troca saudável, entendeu? Pronto, testa lá, leitinho de coco, depois eu te dou o nome de um achocolatado muito bom e saudável e nutritivo, que aí você vai pro inverno agora, um comfort food, né? A gente precisa lembrar da mamãe que fazia o achocolatado quentinho pra gente. Vai sumir essa tua rinite aí. Os próximos episódios do Ico Thomas aqui, ele terá uma voz menos nasalada. É isso aí. Oh, graças a Deus. Doutor Samuel, e a creatina? Só ouço falar na creatina. Todo lugar que eu vou é creatina. Virou o suplemento da moda. Sempre tem um suplemento de moda, né? Já percebeu isso? Sempre tem algum que vem e diz, agora o bicarbonato também, 1000 vídeos falando sobre bicarbonato. Cara, creatina, ela é um suplemento talvez polêmico, porque, não vou saber te dizer exatamente o ano aí, mas uns 20 anos atrás, a creatina foi proibida no Brasil. Por uns 5 anos talvez tenha ficado proibida. Porque se acreditava que ela trazia lesão para os rins, né? Inclusive foi o único país no mundo que pensou isso e proibiu e tal. E quem fez os estudos em cima da creatina foi a USP, tá? E depois de 4 ou 5 anos a creatina voltou com tudo, porque voltou com o aval da USP, que dizia o seguinte: foram testados até 20 gramas ao dia de creatina em pacientes e nunca nenhum paciente mostrou lesão renal. Mas pacientes que já tinham lesão renal tinham problemas quando usavam creatina, tá? Então isso foi uma coisa que ficou muito clara e esses artigos foram bem feitos, tá? E a creatina, ela tem alguns pontos importantes, principalmente no que a gente vive hoje, que é uma época de aumento de longevidade, né? Expectativa de vida. Que é uma coisa que também eu questiono, né? A gente fala assim, aumenta a expectativa de vida, mas ninguém fala com qual qualidade de vida, né? Então só se comemora viver mais. Um cara tá todo entubado lá, mas comemorou 100 anos, né? Tudo 100. Fazendo hemodiálise, quimioterapia, tá, enfim. Mas a creatina, ela é um excelente aminoácido para ajudar a manutenção da massa muscular, porque quanto mais a gente vive, a tendência é de ir perdendo músculo e tal, né? Então, é interessante para pessoas que praticam atividade física, mais interessante ainda, mas ela não é um aminoácido associado única e exclusivamente ao exercício físico. Pessoas que não fazem esporte podem e deveriam tomar. Claro, deveriam, não estou aqui prescrevendo nada para ninguém, sempre com o seu médico prescrevendo e tal. Mas uma das doenças que mais afetam hoje a humanidade também é a doença de Alzheimer. Sim. E a creatina, ela tem um efeito a nível de sistema nervoso central também muito importante na prevenção de doença demencial. Então, ela é um aminoácido polivalente aí, né? Que ataca para tudo que é lado, né? Ataca positivamente, obviamente. Então, se eu tomo, eu prescrevo. Ela foi muito associada no passado, assim, com inchaço, porque existem várias formas. Tem a creatina monoidratada, tem a Creapure. E a creatina barata, ela não é boa, né? Quando a gente fala de um suplemento, sempre tem que ter qualidade do suplemento também. Fala que tem que ter o selo. Creapure, o selo Creapure. Hoje é o melhor selo do mundo, né? Acho que é um selo alemão, se eu não me engano. Mas, assim, não é a única, né? Não é a única. Existe uma creatina monoidratada sem o selo Creapure. É uma creatina boa. Tem outras marcas também, porque a creatina ficou muito cara. Um pote de creatina com um selinho Creapure é R$300. Isso é uma coisa que dá para todo mundo tomar? Quanto é o salário mínimo no Brasil, né? Então fica inviável, né? Mas tem outras formas boas também. Mas aí é uma coisa interessante sempre que discutir com o nutricionista, porque o nutricionista, ele acaba sabendo um pouco mais sobre a suplementação do que o próprio médico, quando o médico não migrou, não se aprofundou nessa área, né? Então, um nutricionista que tenha essa habilidade de prescrição, ele sempre vai saber dizer aí qual a dosagem, qual o horário, melhor horário para tomar, mas é um bom suplemento. Doutor Samuel Dalelaste, um querido, muito bom estar conversando contigo. Eu quero já te convidar para vir outras vezes no programa.
É tão legal, é tão salutar conversar contigo que a gente não tem como não se contagiar. Tu tá falando aqui, cara, leite eu não tomo mais. É sério, parei com leite. Então ganhei meu dia. Não, parei. Fiz a boa ação do meu dia hoje. Parei com leite. E infelizmente estamos chegando ao final do programa, mas é realmente uma aula. E um cara divertido, né? Já foi DJ. Cara, Garçom. Garçom. Já fui garçom, já fui Humorista pizzaiolo, pasteleiro. Tudo isso. Dá pra contar uma história aqui da minha vida. Já sorveteiro. E hoje é um excelente médico, realmente parabéns. Mas para encerrar esse programa, eu queria falar rapidamente sobre eu, né, leigo, acho aí um dos maiores vilões do mundo de todos os tempos, que é o açúcar, né? Eu sei que meu falecido pai também era médico e teve diabetes. É uma coisa, então, diabetes está sempre muito presente na minha família desde que eu era criança, né? Então, o açúcar realmente, entre aspas, é um veneno, né? Aí nós vamos ter que voltar para aquele papo de cultural, né? Por quê? O que acontece? Esse teu terno, essa cor do teu terno, tá ridícula. Grenar. Porque isso daí era moda o ano passado. O ano passado era moda. Esse ano, não sei se você não viu, os blogueiros estão usando verde, né? Então, assim, agora é verde. A gente é moldado por um sistema que diz o que a gente tem que fazer ou não, né? O açúcar mata 36 milhões de pessoas por ano no mundo, tá? As 3 doenças que mais matam no mundo estão intimamente associadas ao açúcar. O Alzheimer, que é cada vez mais predominante, ele hoje é considerado um tipo de diabetes. Se você joga no Google lá assim, ó, diabetes tipo 3. E aí você clica em imagens ali, né? Imagem, vai aparecer um monte de imagem de Alzheimer, tá? Porque o Alzheimer passou a ser considerado um tipo de diabetes. Só que tem um detalhe. O açúcar, desde pequeno, foi ensinado para você, primeiro, que ele é uma boa recompensa. Mamãe dizia assim, se você comer o brócolis, vai ganhar o sorvete. Ou seja, brócolis é ruim, salada é coisa ruim, doce é bom. Você já aprendeu isso, é a recompensa. Na Páscoa, a tua madrinha te provava amor incondicional com uma caixa de bombom. A tua mãe te dava cestas de bombom. A tua avó, a tua outra avó, você ganhava açúcar como prova de amor. Toda avó espera os seus netos e filhos no final de semana com uma torta na geladeira. Então a gente cresce com uma cultura de que o açúcar é uma forma de dar amor. E quando você quer dar amor para alguém, você dá um chocolate. Quando, na verdade, se a gente olhasse isso fisiologicamente, não teria diferença nenhuma entre você estar entregando uma trouxinha de cocaína pro cara. Por quê? A capacidade de poder de vício é o mesmo, né? A gente tem hoje, inclusive, um momento de insanidade dentro da medicina que fala o seguinte: pega um paciente que diz que não consegue parar de comer açúcar, faz uma cirurgia bariátrica nele. O cara é obeso, não consegue parar de comer, mutilam os órgãos dele, que não tem nem culpa com isso, porque o problema é a cabeça. O vício, ninguém tem vício pelo estômago, né? É a cabeça. Ah, não, faz uma bariátrica para emagrecer, né? Aí quando eu digo assim, cara, eu não como açúcar e meu paciente não come. Nossa, como tu é radical. Radical é uma cirurgia bariátrica. Isso é radicalismo para mim. E não viver sem açúcar. Eu sou compulsivo por açúcar. Eu sou dependente químico de açúcar. Então, há 14 anos eu entendi como é que se lida com droga. É tudo ou nada. Eu não consigo. Eu tentei. Domingo começo. Cara, eu comia no domingo. Na segunda-feira era o pior dia da minha vida. Que eu queria assaltar uma padaria para comprar uma bomba de doce de leite, entendeu? Então eu ficava sofrendo. Na quinta-feira que a coisa estava começando a acalmar, aí vinha a sexta, eu já começava, falta só 2 dias. Eu já vivia a esperança do domingo chegar. Um dia eu me dei conta, falei, cara, mas peraí, eu tô sendo feliz, né? Porque é uma falsa felicidade, um dia na semana, e tô sofrendo 6. Eu falei, não, peraí, eu vou fazer um teste, eu vou fazer o que todo cara que fuma, que faz qualquer outra droga, devia fazer. Vou parar de consumir. Em 6 meses, pronto. Nunca mais tive aquela loucura pelo açúcar. Então, é uma droga perigosíssima e que todo pai deveria ter cuidado em dar isso para o seu filho. Olha, pessoal, infelizmente chegamos ao final do programa, mas quero agradecer muito ao meu amigo, Dr. Samuel. Ó, eu não erro, ó.
Dalelasti. Muito não é bem. Dalalast, né? Ah, já ouvi todas as formas possíveis. É igual a amitriptilina, ninguém certo. Mas muito obrigado pelo teu carinho. Cara, eu sou teu fã, não só como profissional, como pessoa. Tu é um cara muito divertido, Muito obrigado. né? Animado, com conteúdo. Olha, realmente precisamos de mais pessoas como o Dr. Samuel aí. Cara, eu vou te perdoar aqui publicamente, porque tu demorou, tá, pra me chamar. Eu queria mesmo era ter participado do Patrola. Eu adorava o Patrola. Muito. Mas muito legal, uma época muito divertida do Patrola. Uma fase da minha vida maravilhosa. Mas que legal. Então, estar aqui hoje contigo é um prazer incrível. Te admiro também aí pelo teu humor, sempre bem humorado, um cara que tem sempre um sorriso no rosto. As pessoas precisam, o mundo precisa de pessoas felizes e sorridentes. Obrigado pelo esse espaço aqui, por ter me convidado. E daqui a 30 dias a gente vai então conversar para ver se sumiu a tua rinite aí ou não. Com certeza, pode deixar. Prometo, leite não tem mais, tá? Valeu, obrigado por tudo, tá? Eu que agradeço. Abração, pessoal. Até semana que vem. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.